lado da cidade do Brasil existia um cachorro latindo, sempre existe um cachorro latindo nessas histórias que eu conto, e vocês sabem muito bem disso. No outro lado do Brasil existia um outro homem. Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. Olha, o vídeo de hoje vai contar a história da vida de um homem rico e da vida de um homem pobre. E o que essas duas vidas pode ter a ver com a minha vida e com a tua. Eu sou o Rafael Costa, fico muito feliz em ver você de novo aqui vendo um dos nossos vídeos. Após a vinheta, não perca mais essa reflexão e esse pensamento fantástico. E já aproveita para se inscrever se você não é inscrito. Já deixa o like aí, porque dessa forma a gente vai crescer a nossa família e vai fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para o maior número de pessoas. Bora lá! Então, gente, bom, existia um homem que vivia muito bem, um homem muito rico. Ele tinha uma grande empresa, tinha mais de 800 funcionários nessa empresa. Ele todos os dias levantava às 6 horas da manhã, ia comprar pão para a esposa e para os filhos, levava os filhos para a escola, dava uma caminhada nos quarteirões da rua para fazer o seu exercício. Por volta das 9 horas ele ia para a empresa, cumprimentava todos os funcionários, dava bom dia para todo mundo, conversava com todos, dava muita atenção. Na hora do almoço, ele voltava para casa, ao invés de almoçar na rua, comer rápido não, ele voltava para casa para fazer as suas refeições junto com a sua família, junto com a sua mulher, os seus 2 filhos. Vivia uma vida muito plena, numa casa muito boa, uma casa muito bonita, muito cara. Passava o resto da sua tarde trabalhando. Aos finais de semana, muitas vezes fazia palestras, levava toda a sua família. Enfim, vivia uma vida muito, mas muito interessante. Tanto familiar, quanto financeira e quanto sociedade, né? Do outro lado da cidade do Brasil existia um cachorro latindo, sempre existe um cachorro latindo nessas histórias que eu conto, e vocês sabem muito bem disso. No outro lado do Brasil existia um outro homem que morava muito mal, não conseguia parar com esposa nenhuma, era um cara muito briguento, muito ignorante, muito bravo mesmo. Não dava sorte nos empregos e estava passando um momento na vida muito difícil, um momento onde ele tinha até que morar de favor na casa de um amigo mecânico, que era um mecânico bem sucedido ali daquela cidade onde ele morava. Ele acabou perdendo tudo porque era uma pessoa ignorante no trabalho, uma pessoa muito briguenta com a mulher e com os filhos. Ele tinha uma conta em um bar, um botequinho lá da esquina, e ele todos os dias bebia um pouquinho, e bebia outro pouquinho, e bebia outro pouquinho. Sempre deixava pendurado e no final do mês pagava. Como ele já estava 3 meses sem trabalhar e estava indo para o segundo mês para, pegar fiado as bebidas e pagar no mês que vem. Quando ele foi, bebeu a noite toda, o dono do bar cobrou ele, falou: cadê? Eu quero saber. O dinheiro. Sai daqui. Você não vai mais beber aqui não, você é um caloteiro. E colocou ele para fora bêbado. Ele caído lá na calçada, muito triste, lá na rua, pobre, miserável, sem um tostão no bolso. Aquele seu amigo, o mecânico, procurou ele e disse assim: meu amigo, o que é que foi que aconteceu? Por que é que você foi para
tão fundo assim neste buraco? E ele muito bravo, respondeu: isso é culpa do meu pai. Eu tinha uma família muito ruim mesmo, péssima. O meu pai batia na minha mãe, o meu pai, ele não dava atenção para mim, ele não dava atenção para a nossa família. Eu acabei aprendendo tudo isso com ele e acabei reproduzindo isso na minha vida. E hoje eu estou assim, eu sou assim por causa disso. Tudo isso é culpa do meu pai. Eu vou odiar meu pai para sempre. No outro lado da cidade, aquele homem que tinha uma empresa estava palestrando. E no momento da sua palestra, ele perguntou assim, levantou a mão e disse: Seu Joaquim, eu gostaria de saber como é que você conseguiu ser assim, tão rico, tão poderoso. Daí o Joaquim respondeu assim: olha, eu tive um pai que batia na minha mãe, batia em mim e no meu irmão. Eu não tive nenhum exemplo. E quando a minha mãe faleceu, eu e meu irmão resolvemos fugir, um para cada lado, para o nosso pai nunca mais encontrar a gente. E quando eu fugi, eu disse: eu não quero viver isso. Não quero viver isso nem para mim, nem para minha família. E hoje eu tenho todo esse glamour. Com certeza, o José, que é o meu irmão, também está vivendo o mesmo que eu. Não sei onde ele está, nunca mais o vi, mas com certeza ele está bem de vida e muito rico assim como eu. Voltando à história lá com o mecânico perguntou para aquele homem pobre, perguntou: mas você tem algum irmão? E ele respondeu: sim, eu tenho. O Joaquim também sofreu muito junto comigo. Quando nossa mãe morreu, nós nos afastamos definitivamente. E com certeza ele deve estar jogado às traças, assim como eu. Gente, moral da história: até quando você vai culpar a outra pessoa pelos seus resultados? Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai culpar o seu pai, a sua mãe, o teu filho, tua esposa, teu esposo, teu amigo, por você não ter a atitude que você precisa ter? Na nossa vida, gente, sempre há dois caminhos, duas formas de enxergar as coisas. Duas. No caso desses dois irmãos, por isso que eu falei para vocês, tem tudo a ver com a gente. Tudo. Porque muitas vezes nós aprendemos coisas com chefes, com pai e mãe, com amigos, e a gente perde toda a nossa essência vivendo a história daquela pessoa e tendo, com certeza, os mesmos resultados que essa pessoa. Tudo vai da forma com que nós condicionamos o nosso pensamento, porque você se lembra? Toda vez que a gente pensa, a gente sente e a gente se comporta. Um dos filhos da história que a gente contou agora estava totalmente revoltado com o pai. Reproduziu isso nos casamentos, nas empresas, em todos os lugares por onde ele passou. E olha onde ele acabou. Na sarjeta. O outro, que teve uma outra visão, uma outra experiência sobre tudo aquilo, estava rico e palestrando naquele momento. E o mais importante disso, ele não tinha raiva não, viu? Não tinha raiva do pai. Ele perdoava o pai por tudo aquilo que o pai passou. Até porque ele estudou e ele acabou entendendo que o pai recebeu aquilo e não sabia dar outra coisa. E também, nas épocas de antigamente, não tinha todo esse avanço de estudo e tecnologia que se tem de reflexão. Antigamente nós podíamos falar livre e abertamente de todos os assuntos que a gente queria falar. Hoje a gente já não pode mais. Você pode ser contra alguma coisa. Se você olhar para o lado
e ninguém for a favor do seu contra junto com você, você não fala. Porque senão, ó, é ripa na chulipa todo mundo. Tá bom? Então, gente, que essa mensagem tenha feito algum sentido para você como fez para mim. Vamos parar de querer se comparar e vamos pensar na possibilidade que a gente tem de ser melhor e não igual ou pior daquele mau exemplo que a gente tem. O mau exemplo a gente vai ter sempre. Inclusive, nós, por algum momento na nossa vida, nós podemos ser maus exemplos. Um dia estressado, é tendo vícios, é tendo qualquer comportamento que faça o outro nos julgar como um mau comportamento. E isso também vai ser bom para outra pessoa, porque ela vai ver um exemplo do que não ser. E olha que bom. Num sentido contrário, isso faz até bem para aquela outra pessoa. Eu mesmo, eu agradeço muito as pessoas que me deram um exemplo do que eu não devo ser. E quando me vejo fazendo aquilo, ou quando eu percebo isso depois que eu já fui, eu reflito. Às vezes dá tempo de pedir desculpa, às vezes não dá. Faz parte da vida. E que a gente entre no degrau do desenvolvimento pessoal para que a gente viva uma vida maior e plena. Não precisa ser rico. Não precisa ser rico, cheio de dinheiro. Mas rico de saúde mental, rico de saúde física. E sabendo que você pode errar e fazer o melhor para o outro. Esse é o grande objetivo que deve ser da nossa vida. Tá bom? Então, um grande abraço meu para você e muito obrigado por tudo que a gente está vivendo junto, tá bom? Até a próxima. E rumo ao topo, né? Porque é lá que a gente vai se encontrar. Tchau!